Esse bloco é dedicado então ao tema direito político, uma série de vídeos sobre direito constitucional. E já para a primeira pergunta, o que são direitos políticos? Olha, Bruno, é uma pergunta interessante porque muitas pessoas não sabem a dimensão dos direitos políticos. E a gente precisa de precisão terminológica sobre esse assunto. Existe um fenômeno chamado nacionalidade. Quem detém nacionalidade? Aquele indivíduo que preenche os requisitos constitucionais, que tem a ligação sua com o seu país. Aí a pessoa tem a nacionalidade, tem o passaporte de nacional, passaporte brasileiro, passaporte português, passaporte italiano, ele tem a nacionalidade. Agora, o outro aspecto interno da nacionalidade é a cidadania. Cidadania tem tudo a ver com os direitos políticos, porque cidadão é aquele que tem um laço eleitoral com o seu estado, que tem pelo menos título de eleitor. Então, o fato de você conseguir o passaporte, a nacionalidade, não lhe atribui a cidadania. E cidadania corresponde à participação do indivíduo nacional nos direitos políticos do Estado, sendo eleitor ou candidato. Então, a dimensão do direito político compreende que é o nacional que possa exercer a atividade eleitoral do país, sendo eleitor ou candidato. E qual a abrangência dos direitos políticos no país? Olha, a abrangência dos direitos políticos depende da ordem constitucional. Vamos pegar o exemplo brasileiro. Aqui no Brasil, podem exercer direitos políticos ativos de votar, obrigatoriamente, as pessoas entre 18 e 70 anos. Facultativamente, de 16 a 18, os maiores de 70 e os analfabetos. Os estrangeiros não exercem direitos políticos internamente. Os conscritos, aqueles que prestam serviço militar obrigatório no seu primeiro ano, também não têm direitos políticos possíveis de ser exercidos. Então, essa é uma abrangência que a Constituição determina. Isso é muito importante para fixar o universo do eleitorado de determinado país. E qual a diferença entre inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos? Exato. Essa é uma distinção muito interessante, porque quando a gente fala em inelegibilidade, é que a pessoa não pode se eleger. Então ela não tem capacidade eleitoral passiva de receber votos. O inelegível, ele exerce os seus direitos políticos. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Então ele tem a capacidade eleitoral ativa, mas não tem a passiva. E não tem a passiva temporariamente, por uma determinada circunstância. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, estabelece que uma lei vai regulamentar isso. E é a Lei Complementar 64/90, que foi modificada pela Lei Ficha Limpa. Então, a inelegibilidade é a falta de condição de se candidatar no processo político por um determinado período. Agora, a suspensão dos direitos políticos é diferente. Na suspensão, você, além de não poder se candidatar, você não pode também votar. Aí a gente vai entrar no artigo 15 da Constituição e traz alguns elementos em que a pessoa tem os direitos políticos suspensos, como, por exemplo, uma condenação criminal transitada em julgado, ou pode ter perdido os seus direitos políticos, num caso de um indivíduo que, porventura, perca a sua nacionalidade, tenha perdido a sua nacionalidade, deixou de ser brasileiro e já não tem mais a cidadania, porque a condição sine qua non para você ser cidadão brasileiro é ser nacional brasileiro. Aí você vê a distinção. Inelegível, falta de capacidade eleitoral passiva. Suspensão dos direitos políticos, falta de capacidade ativa e passiva. E falando então em suspensão de direitos políticos, há a possibilidade de perda ou suspensão dos direitos políticos? Sim. É o que eu já tinha antecipado aqui. O artigo 15 da Constituição traz essas hipóteses. E aí, ali nós temos a identificação de perda, que é definitiva, e de suspensão, que é temporária. É uma matéria estritamente constitucional, a perda e a suspensão dos direitos políticos. Agora, a inelegibilidade
é uma matéria infraconstitucional, que nós abordamos também na nossa obra de direito constitucional, traçando aqui um ambiente seguro para o leitor, para que ele possa se balizar tanto no direito constitucional como nos direitos políticos, para ter um bom aproveitamento, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja no exame de ordem, ou seja em qualquer trabalho acadêmico que ele possa realizar. Nós, de uma certa forma, orientamos o leitor nesse sentido. Quer saber mais sobre esse tema, direitos políticos e outros temas do curso de Direito Constitucional? Então adquira a obra que está na sua 8ª edição, obra do autor, professor Clever Vasconcelos. Link está aqui na descrição desse vídeo.